Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente os organizadores desse evento e dizer que esses eventos são extremamente importantes, haja vista que há mais de 2 anos, né, ou seja, há 4 anos, vem falando sobre migração e até hoje, já na reta final, a gente não tem, eu falo porque eu também estou nessa, né, a gente não decidiu pela migração ou não, se é importante, se é interessante ou não. E gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Leopoldo e dizer que é um prazer estar aqui, um prazer estar nessa segunda-feira aqui com vocês para discutir um assunto, talvez tudo que eu vou falar aqui já seja de conhecimento de vocês, talvez não tenha novidade mais nenhuma, mas é sempre interessante o debate, é sempre interessante a gente trazer questões do nosso dia a dia, questões relacionadas com a nossa vida presente e futura, e dos nossos dependentes também. Assim, eu venho passar um pouco daquilo que são os regimes previdenciários no ordenamento jurídico brasileiro. Nós já temos certamente conhecimento, todos já têm conhecimento dos regimes geral próprios e de previdência complementar, e dizer que esse regime de previdência complementar ele se organiza sob a forma de entidades abertas, que são as seguradoras e os bancos, e o regime de previdência fechado, que são os fundos de pensão. E, nesse caso, a FUNPRESP se insere no regime de previdência fechada, aquele que é controlado, que é aquele que é administrado pela Previc e pelos órgãos de regulação do sistema. E na Previdência Complementar, conforme dissemos, hoje aqui nós vamos tratar, nós temos 3 regimes que vão estar aqui na nossa discussão o tempo inteiro, mas principalmente o regime de Previdência Complementar, que são aquelas organizações sem finalidade lucrativa, os fundos de pensão, cuja fiscalização é da Previc, né, sob responsabilidade da Previc, e as entidades abertas sob a organização, sobre a fiscalização da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. E aqui nós trazemos, então, uma foto daquilo que é o regime previdenciário no sistema previdenciário brasileiro. Ou seja, uma visão geral do que é o regime geral de previdência social, aquele que é tratado no artigo 201, que é obrigatório, né, aquele regime de previdência de caráter contributivo e obrigatório, né, que há que preservar o caráter financeiro e atuarial. Regimes próprios de previdência, ou seja, para aqueles servidores detentores de cargo efetivo, previsto no artigo 40 da Constituição Federal. Tanto o regime geral do 201 quanto o artigo 40, regimes próprios, eles são de repartição simples e eles permitem a capitalização. Embora no regime geral de previdência social, conforme trazido pela emenda constitucional número 20, há a possibilidade de formação de fundos, mas essa possibilidade de formação de fundos prevista no artigo 250 da Constituição não se tornou realidade até hoje. E o artigo 249 dos regimes próprios, o artigo 249, que prevê a formação de fundos de bens e ativos, né, também trazido pela emenda constitucional número 20, né, existem nos regimes próprios a formação dos fundos específicos e, às vezes, fundos que nem sempre têm fundos. Regimes, ainda nos regimes próprios, temos o regime dos militares, que tem legislação específica, e no regime de previdência complementar, que é privada, que é facultativa, é administrada por fundos de pensão abertos ou fechados, conforme previsto no artigo 202 da Constituição. A previdência complementar é facultativa e, portanto, você, mesmo que entre no serviço público a partir de 4 de fevereiro de 2013, 5 de maio de 2013 e... Quanto de outubro, doutor? Me parece que é 5 de outubro, nós vamos passar daqui a pouco. 5 de outubro. 5 de outubro, 4 ou 5 de outubro, a gente vai ver daqui a pouco, para aqueles que forem do judiciário.
Dessa forma, ainda que esses servidores entrem no serviço público, tomem posse no serviço público, a partir dessa data, o regime de previdência complementar é facultativo, constituído de reservas que garantam o benefício futuro e, portanto, é contratual. Se é contratual, depende da vontade do participante em aderir ou não. E mesmo porque o artigo 40 diz que a adesão é facultativa. E, dessa forma, não existe regime de previdência, pelo menos até agora, no ordenamento jurídico brasileiro, não existe regime de previdência complementar que seja obrigatório, embora em outros países já exista o regime de previdência complementar obrigatório. Muito bem, então o regime de previdência complementar, nós já vimos, é facultativo, ele é contratual, depende da vontade do servidor ou depende da vontade do trabalhador, se for iniciativa privada, e é um regime de capitalização, qual seja, aquilo que você aportar, mais aquilo que seu patrocinador aportar. Quem é o patrocinador? É aquele que verte contribuições em seu nome também. Então, aquilo que você aportar, mais aquilo que o patrocinador aportar, quem é o seu patrocinador? No caso de vocês, é a Justiça Federal. No caso nosso, a Receita Federal do Brasil. Cada um dos órgãos onde vocês estejam lotados serão seus respectivos patrocinadores. O regime é de capitalização, e sendo de capitalização, ele depende do mercado financeiro. Se o mercado financeiro for bem, se a taxa de juros estiver legal, você poderá conseguir uma boa rentabilidade. Se o mercado financeiro não estiver legal, você não vai adquirir uma boa rentabilidade, e isso tudo impacta no seu benefício futuro. E a normatização do regime geral, ou seja, do regime do INSS, nós temos um plano de custeio, que é a Lei 8.212, de 24 de 7 de 91, o plano de benefícios, que é a Lei 8.213, também de 24 de 7 de 91, o Decreto 3.048, que é de maio de 99, as instruções normativas do INSS e da Receita Federal do Brasil. No caso dos regimes próprios, nós vamos ter a Lei 9.717, que traz as normas gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios, e a Lei 10.887, que trata da aplicação da emenda 41 aos regimes próprios. E, conforme já dissemos, o regime dos militares, ele tem legislação própria. No regime de previdência complementar, nós vamos ter, por decisão do legislador constituinte de 1998, da emenda constitucional número 20, que trouxe a necessidade de organização do sistema por leis complementares, a organização do sistema por lei complementar. Isso não significa que a criação do regime próprio de previdência de servidor não seja por lei ordinária, mesmo porque a organização do sistema por lei complementar, mas nos termos do artigo 40, a criação de previdência complementar de servidor, ela seria por lei ordinária. E nesses termos do artigo 202, nós tivemos a Lei Complementar 109, que trata da organização geral do Sistema de Previdência Complementar brasileiro, que veio substituir a Lei 6435, de 77, que tratava ainda, mesmo não constando no texto constitucional, já tratava da normatização do regime de previdência complementar. E a Lei Complementar número 108, também por uma decisão do artigo 202 da Constituição, que tratava que deveria ter uma lei complementar específica para tratar a relação entre os entes estatais, ou vamos dizer assim, dos entes públicos e as respectivas entidades fechadas de previdência complementar. Portanto, a FUNPRESP, além de se aplicar a Lei Complementar 109 como geral, como tratamento geral do sistema, há que se tratar especificamente a Lei Complementar também número 108. E de acordo com a Lei Complementar 109, os órgãos normatizadores e fiscalizadores seriam, então, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, antigo CGPC, Conselho de Gestão da Previdência Complementar, e instruções normativas da Previc, e, além disso, algumas decisões do próprio Conselho Nacional de Previdência Complementar. Dessa forma, a gente tem o arcabouço jurídico normativo do sistema.
Ou seja, a FUNPRESP se aplica toda essa legislação. Fiscalização, inclusive, da FUNPRESP é pela Previc. O arcabouço jurídico normativo, então, da Previdência Complementar, a partir da emenda constitucional número 20. Esta emenda constitucional número 20, antes da emenda constitucional número 20, você aposentaria aos 30 anos se mulher, aos 35 se homem. Pronto, era assim. A emenda constitucional número 20, ela veio trazendo significativas mudanças para a previdência do servidor público. Qual seja, a partir daquele momento, se você já tinha todos os direitos adquiridos, ou seja, se você já era elegível ao sistema, permanecia da mesma situação anterior. Se não, você passaria a ter, então, um pedágio que corresponderia a 40% do tempo que faltava para você completar 30 anos ou 35 de contribuição, se você fosse pela aposentadoria proporcional. E essa aposentadoria proporcional que acabou com a emenda 20. E você teria 20% do tempo que faltava se você fosse aposentar na aposentadoria pela aposentadoria integral. Veio a emenda constitucional 41, trouxe novas regras de transição, e assim acabou com a paridade e integralidade que você tinha até a emenda constitucional número 20. Então, acabou com a paridade e integralidade. A partir dali, todos aqueles que ingressarem no serviço público a partir de janeiro de 2004 passam a ter a aposentadoria com base na média de 80% dos melhores salários de contribuição tomados por base julho de 94. Portanto, a partir dali, todos os servidores que tomaram posse no serviço público passam a ter não paridade e integralidade, mas sim a aposentadoria que pode ser do mesmo valor da sua remuneração hoje, com base na média, e a partir daí reajustes pelo mesmo índice que reajusta o regime geral de previdência social. E a emenda constitucional número 47, o que veio fazer essa emenda? É que, como aqueles servidores que tomaram posse antes da emenda constitucional número 20, a emenda 41 era drástica e radical, e, portanto, a emenda 47 ela vem beneficiar, em termos de aposentadoria, aos servidores que tomaram posse antes da emenda constitucional número 20, e, portanto, você passa a ter direito à paridade e integralidade quando você tiver 25 anos de serviço público, e a cada ano, além de 35 anos, é menos um ano na idade de 60, porque instituiu-se a obrigatoriedade do limite de idade no serviço público já a partir da emenda constitucional número 20. E as leis complementares, nós já dissemos, a 108, que é a União, Estado, Distrito Federal, Municípios, a relação entre as respectivas entidades de previdência complementar, a lei complementar número 109 como regra geral, leis ordinárias 11.053, que tratou da tributação no regime de previdência complementar, a lei 12.154 de 2009, que criou a Previc, o órgão fiscalizador, a lei 12.618, que criou a FUNPRESP, e os decretos 4942, que trata do regime disciplinar na Previdência Complementar, a Lei 5685, que trata de um comitê, o COREMEC, que trata de normas para o sistema de Previdência Complementar e seguros privados, os decretos 5397 de 2010, que trata da educação financeira, e todos esses recursos que existem nos fundos de previdência complementar privados, eles têm normas específicas de aplicação financeira, estabelecidos na Resolução 3792 de 2009, que estabelece limites prudenciais de investimentos local e no exterior, e essa resolução ela vigeu até 24 de 5 de 2018, quando passou, então, a viger a resolução do CMN número 4.661. E as resoluções do Conselho Gestor de Previdência Complementar, ou atualmente o Conselho Nacional de Previdência Complementar, número 12, que traz a possibilidade de
de fundos de pensão instituídos, ou seja, qualquer sindicato, qualquer entidade sindical ou associativa poderá instituir um regime de previdência complementar. Só que, nesse caso, não há instituidor, não há contribuição, desculpe, não há patrocinador, não há contribuição de patrocinador, mas, em existindo recurso, em existindo possibilidade, poderá haver. A resolução CGPC número 6 de 2003, que traz dos institutos, que trata dos institutos, benefício proporcional diferido, resgate, portabilidade. A resolução CGPC número 13, que trata dos controles internos, que trata como é que os órgãos de gestão da entidade, eles devem trabalhar, ou seja, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, e a resolução CGPC 26. Senhoras e senhores, é uma infinidade de resoluções. Nós trouxemos as principais. E a 26 de 2008, que trata de superávit, que trata da distribuição de superávit, ou seja, do destino do superávit. Mas não é o nosso caso aqui, porque um regime que se formaliza sob a condição de contribuição definida, sob a modalidade de contribuição definida, não prevê superávit. Mas aquilo que estiver na sua conta individual é que será a base de cálculo da sua aposentadoria. Por que nós dissemos isso? Porque em todos os planos de benefício de previdência complementar há que se dizer que os planos são formalizados na condição de benefício definido, contribuição definida ou contribuição variável, mas a Constituição de 1988, emenda constitucional número 41, ela diz o seguinte, que os regimes de previdência complementar seriam exclusivamente na modalidade de contribuição definida. Isso significa que, primeiro, não há formação de superávit. Segundo, que você sabe o limite de sua contribuição, mas você não sabe o valor do seu benefício, porque ele será decorrente dos recursos que forem capitalizados. Mas o fato de ser apenas a modalidade de contribuição definida não impede que você tenha benefícios de risco. E esses benefícios de risco existem na FUNPRESP do Poder Executivo, no ESEC-PREV. Tá? Lá não foi gratuito benefício de risco, constar benefício de risco no ESEC-PREV, mas isso foi decorrente de muita luta e muitas emendas que nós mesmos lá na FIP fizemos, diversas emendas, no sentido de que não deveria ser um CD seco e puro, mas sim que deveria existir parte de contribuição ou qualquer forma que garantisse benefícios não programáveis, ou seja, benefícios de risco. E assim, conforme a gente já conhece, o artigo 40 da Constituição diz que a União, Estado, Distrito Federal e Município que instituírem regime de previdência complementar poderão fixar os benefícios do regime próprio no mesmo patamar do limite máximo do regime geral de previdência complementar. Ou seja, aqueles que instituir poderão. A PEC 287, ela tratava o seguinte, a União, Estado, Distrito Federal e Município instituirão regime de previdência complementar e limitarão os benefícios do regime próprio ao limite máximo do regime geral. É uma questão bem diferente, tá, pessoal? É quase uma obrigação de que, além do mais, nesse caso, os regimes próprios não necessariamente seria por entidade fechada de previdência complementar. Ou seja, poderiam, ou se uma emenda nesse sentido passar, significa que os recursos dos fundos fechados poderão ser, inclusive, levados para o fundo aberto de previdência complementar. Já falamos sobre a modalidade apenas de contribuição definida, e o parágrafo 16, que tem tudo a ver com a migração, diz assim: somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto dos parágrafos 14 e 15
poderá ser aplicado ao servidor que estiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Ou seja, você só vai se você disser, eu quero ir, eu posso ir, eu devo ir e eu vou, porque a lei me proporcionou. Tá? E, nesse caso, a gente vai verificar que nós já dissemos que é facultativo o regime de previdência complementar. E o ESEC-PREV, que para aqueles que ingressaram até 4 de fevereiro de 2013, como ficará, então, a aposentadoria? Se você entrou antes de 4 de fevereiro de 2013, a aposentadoria integral até 2003, a última remuneração. A aposentadoria proporcional a partir de 2004, conforme já dissemos, média de 80% dos melhores salários de contribuição. E a partir daqui, veja, se você não quiser ir para a FUNPRESP, se você não quiser ir para a FUNPRESP, mas você não quiser ir também para o regime, não quer ficar no regime próprio de previdência, com integralidade, paridade e integralidade, você tem a opção, a qualquer tempo, quando você for elegível a um benefício, você pode optar pela regra da emenda 41, ou seja, ainda que você tenha direito à paridade e integralidade, mas você não quer ficar no regime próprio porque você não sabe como que vai ser daqui para diante, se vai ter reajuste ou não, você pode, então, ficar pela média e ter os mesmos reajustes do benefício do regime geral de previdência social. Ou seja, mas a sua decisão também é irrevogável e irretratável. Na FUNPRESP, então, quem tem que participar da FUNPRESP? Aqueles que ingressaram após 4 de fevereiro de 2013, na FUNPRESP-ESE, a partir de 7 de maio de 2013, a FUNPRESP-ESE também administra o plano de benefícios do que seria uma FUNPRESP-LEG, ou seja, o LEG-PREV. E a partir de 14 de outubro, não é 4 nem 5, doutor, é 14. 1 e 4, 5, dá 5 mesmo, hein? 14 de outubro de 2013, na FUNPRESP-JUDE. Então, existem duas, embora pudessem existir 3 FUNPRESPs, né, o Legislativo preferiu ficar com a administração do LEG-PREV junto da FUNPRESP-ESE. Então, assim, nós temos duas fundações para a FUNPRESP-ESE para os servidores do Legislativo e do Executivo, embora o plano de benefícios do LEG-PREV seja diferente do plano o regulamento do plano é diferente, mas a entidade é a mesma. E, neste caso, para estes servidores, que existe única e exclusivamente o teto do regime geral da Previdência Social, que hoje é R$ 5.645,80. Ou seja, aquele servidor que entrar no serviço público a partir dessas datas, seja no Executivo, Legislativo ou Judiciário, tem apenas o limite do regime geral de Previdência Social. Se eles quiserem, se esse servidor quiser, se ele se interessar, ele pode fazer a opção. Não estamos falando em imigração, estamos falando em opção para esses servidores que já não têm nem média de 80%, nem paridade, nem integralidade. Para estes servidores, existe a FUNPRESP, se quiserem. Então, se quiserem se aderir à FUNPRESP, terão direito aos benefícios decorrentes do recurso que se acumular junto à entidade de previdência complementar. Isso vale para servidores da União, Estado, Distrito Federal ou município que instituírem regime de previdência complementar. Até aqui, tudo bem, pessoal? Estão viajando comigo? Estamos no mesmo barco? Podemos continuar? Ótimo. Muito bem, a adesão é facultativa. Aderir ou não a um fundo de previdência complementar? Muito bem. Quando você faz a adesão a um fundo de previdência complementar, no caso da Lei Complementar 108, que se aplica à FUNPRESP, há uma contribuição paritária. Na iniciativa privada, o seu patrocinador pode contribuir o tanto que ele quiser para você. Existe um plano de custeio
Tá? E esse plano de custeio é anual, é o plano de custeio anual que vai definir as contribuições necessárias para o benefício, que pode ser um BD, benefício definido, tá? Ou contribuição definida ou contribuição variável, né, nesse caso com alguma nuance de benefício definido. Então, o plano de custeio anual é que vai definir a necessidade de financiamento do plano, quais são as taxas que você levará. Se você estiver em estatal, qualquer que seja estatal ou no serviço público, você tem contribuição paritária. Aquilo que você aportar ao plano será aquilo que o seu patrocinador também aportará, obrigatoriamente. Benefícios não programados. Você, no caso, pode ter, no Execprev, você tem benefícios não programados, que a gente vai verificar daqui a pouco. Aqueles que você não sabe ainda que eles existem, não. Você não sabe quando precisará deles. E, em aderindo, você terá direito a resgate, terá direito à portabilidade, terá direito a ficar no plano com benefício proporcional diferido e terá direito a ficar no plano com autopatrocínio. Você deixa de pagar a contribuição do RPPS após se aposentar, ou seja, como o seu benefício do RPPS se limita ao limite do regime geral, né, a sua contribuição de 11% é apenas sobre a contribuição desse regime, mesmo porque lá no regime de previdência complementar você não terá mais essa contribuição obrigatória. Você terá direito a empréstimos, você terá direito a benefício imobiliário, isso tudo de acordo com o regulamento do plano. E a tributação. Tudo aquilo que você aportar para um regime de previdência complementar, seja aberto ou fechado, mas no fechado apenas PGBL, não se aplica ao VGBL, você terá direito à redução de imposto de renda. Isso significa que todo o aporte que você fizer a regime de previdência complementar aberto ou fechado, você abate do seu imposto de renda na declaração anual até 12% da sua renda tributável. E a gestão é compartilhada. Lá no regime próprio de previdência social, nem sempre existe uma entidade. Tá? E aqui você, na FUNPRESP, a gestão é compartilhada, ou seja, em todos os órgãos estatutários haverá obrigatoriamente a participação de participantes e assistidos. Você tem quais são os atores, além do seu patrocinador? O participante ativo normal é aquele que recebe contribuição paritária do seu patrocinador. O salário de participação é calculado sobre a diferença entre a remuneração bruta, excluídos os auxílios, né, e teto do INSS. O benefício inclui, além de previdência complementar, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, os benefícios de risco a que eu me referi. Doutor Décio, só uma pequena observação. Pessoal, nos slides do doutor Décio, eu observo que ele usou a nomenclatura do plano de benefício do FUNPRESP do Executivo, tá certo? Só para ficar claro para vocês, no caso do FUNPRESP-JUDE, o equivalente ao participante ativo normal é o participante patrocinado. E o que ele vai agora mencionar, que é o participante ativo alternativo, chama-se no JUDE participante vinculado, tá certo? Só para esclarecer. É isso que eu disse, cada entidade tem o seu respectivo regulamento do plano. Tá? É isso que o doutor Leopoldo acabou de dizer para nós. Realmente eu trouxe mais informações do Execprev, mesmo porque a minha origem, né, doutor? Sim, e nós teríamos previamente uma palestra sobre o JUDE. Como é que chama lá? FUNPRESP-JUDE. Não, mas o plano de benefício. JUDE-Prev? Não, FUNPRESP-JUDE, tá. Então, muito bem. Então, aqui o participante ativo alternativo. Olha, você não precisa de migrar. Se você ainda vai ficar um tempo no serviço público, você não precisa de migrar para a FUNPRESP para você ter direito a uma participação. Se você não quer levar seus rendimentos para uma entidade aberta, você pode fazer parte da FUNPRESP como
participante ativo alternativo. Ou seja, o participante ativo alternativo, ele mantém todas as suas condições no regime próprio de previdência social, mas pode fazer um plano de previdência fechado lá. Mas, se você levar o seu dinheiro para lá, você tem uma única condição, que você só tem direito de resgatá-lo, você só tem direito a algum benefício depois que você for elegível no regime próprio de previdência. Esta é a amarra. Vejamos, lá no... Pode ser que aqui também seja diferente do Judeprev, ou seja, da Funpresp-Jude. Aqui você tem como contribuição normal 7,5%, 8% e 8,5%. Tá? São três contribuições. Então, portanto, o plano de custeio anual obrigatoriamente já está definido, é 7,5%, 8%, 8,5%. E desses 17%, porque é a sua contribuição, os 8,5% até 8,5% seu e até 8,5% do seu patrocinador, dá 17%. Desses 17% de contribuição, só 12,5% é que vai, ou seja, 71% da sua contribuição vai para o cálculo do seu benefício, ou reserva de aposentadoria. Os demais percentuais vão para fundo de oscilação de risco e aposentadorias não, benefícios de risco. Ou seja, 3,5% mais 3,66% é o fundo de oscilação de riscos, né, que vai te dar direito a um benefício de risco. E que corresponde a 21,53%. Você tem 7% que é de taxa de carregamento. E você tem 71,47% de cada R$1.000, de cada R$100, 71,47% é que vai para a formação do seu benefício de aposentadoria programado. Se você for um contribuinte alternativo, um participante alternativo, a alíquota de 7,5%, 8%, 8,5%, não tem participação, tá? Não tem participação do seu patrocinador. E todo esse recurso vai para a reserva acumulada suplementar, ou seja, todo esse recurso é expurgado, ou seja, abatido da taxa de carregamento, que também é 7%. Quais são os benefícios que você tem lá no Execprev? Aposentadoria por tempo de contribuição normal e especial, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e o benefício suplementar e benefício de sobrevivência. Se você viver mais do que a sua expectativa de vida, você passa a receber 80% da aposentadoria que você estava recebendo como aposentadoria normal. Muito bem, os institutos. Esses institutos foram trazidos pela Lei Complementar número 109, mesmo porque na Lei 6435 de 77 eles não estavam previstos. Naquela época, se você saísse do seu regime de previdência complementar, do seu fundo de pensão, muito provavelmente você não levaria nada da contribuição do seu patrocinador. Eu trabalhava no Banco do Brasil, saí com 10 anos de contribuição de Previ lá no Banco do Brasil, não fiquei algum tempo em licença sem vencimento, paguei a minha contribuição mais a do patrocinador, e quando eu saí eu levei só a minha contribuição. Somente aquilo que eu aportei. A grande importância da Lei Complementar 109, esses institutos foram de extrema importância para quem quer participar de um regime de previdência complementar, ou seja, de um fundo de pensão. Qual seja um benefício proporcional diferido, você fica na entidade. Esses institutos, normalmente, quando você perde o vínculo com o seu patrocinador, você pode continuar no plano pelo BPD, benefício proporcional diferido, você continua no plano, não precisa resgatar, não precisa portar, você vai receber um benefício quando você for elegível. Você que já saiu do plano, mas naquele momento em que você seria elegível, você vai passar a receber seu benefício. No autopatrocínio, você quer receber um benefício da mesma forma que todos aqueles que continuam ativos. Dessa forma, você pode optar pelo autopatrocínio, em que você
recolhe suas contribuições, mais as contribuições do patrocinador. Ou você pode retirar-se do plano. Quando você se retirar do plano, você tem duas opções. Ou você resgata seu dinheiro, ou seja, e nesse caso você vai resgatar apenas as suas contribuições, ou dependendo do regulamento do plano, você pode levar percentual da contribuição do patrocinador. Ou então fazer a portabilidade, porque na portabilidade você poderá levar todo o seu recurso aportado, tanto aquele recurso que foi decorrente da contribuição do patrocinador, quanto o seu. Tá? Dessa forma, na portabilidade, a sua conta individual tem duas subcontas. Uma conta que é o depósito do participante e uma que é do patrocinador. Os dois formam a sua reserva matemática. Aqui, na portabilidade, você vai levar a totalidade. No resgate, você vai levar a totalidade da sua, menos taxa de administração, mais parte da contribuição do patrocinador, se o regulamento do plano assim o permitir. Muito bem. Quanto é que você vai levar da contribuição do patrocinador se você tomou posse no serviço público, você fez adesão à FUNPRESP, ou se você migrou para a FUNPRESP e na verdade, migrou para a FUNPRESP e fez a adesão à FUNPRESP, ao regulamento do plano de benefícios. O regulamento diz assim: se você tiver até 3 anos e sair do serviço público, você não leva nada da contribuição do patrocinador, porque a sua você leva total. Se você tiver a partir de 3 anos, você leva 5%. A partir de 6 anos, 15%. Se você tiver a partir de 24 anos, você leva até 70% ou 70% da contribuição do patrocinador. Então, você fez adesão à FUNPRESP ou você migrou para a FUNPRESP, mas você saiu do serviço público. Então, você resolveu optar pelo resgate. Aí, a sua contribuição é total, mais a contribuição do patrocinador nesses percentuais. E dessa forma, em havendo migração, você levará o benefício especial e levará mais o benefício do regime geral de previdência. Vírgula. Eu estou dizendo isso, você vai levar o benefício especial e o do regime geral de previdência se você continuar sendo servidor público. Isso tem que ficar claro, evidentemente, né? Porque se você realmente sair do serviço público para a iniciativa privada, você não vai ter direito a nada de regime próprio. Nem benefício especial, nem limite do regime geral, pura e tão somente as suas contribuições que você aportou ao fundo ou mais a contribuição do patrocinador, dependendo do tempo que você ficou. Tributação. A tributação, em regra, é o regime progressivo. A regra é regime progressivo. Mas quando você contratar um plano de previdência complementar, você pode optar pelo regime regressivo. Tá? Então, o que você tem que fazer para decidir? Primeiro, tem que verificar se você pretende ficar no plano no regulamento do plano ou no fundo de pensão por muito tempo. Se você pretender ficar no fundo de pensão por um longo período, que normalmente plano de previdência é isso, tá? Você vai optar pelo regime regressivo, porque após 10 anos de contribuição, de aporte, quando você fizer o resgate ou quando você estiver recebendo benefício, a sua contribuição exclusiva para imposto de renda será de 10%. Isso significa que o primeiro que entra, a regra é o primeiro que entra é o primeiro que sai. Ou seja, se você ficar acima de 10 anos, se você for receber o seu fundo até 10 anos, você vai ter tributação de 10%. Se você receber a mais, a sua tributação vai ser decorrente do tempo que você ficou no plano. E no regime progressivo, você vai até de 0 a 27,5%, dependendo do valor que você resgatar ou que você receber de benefício. Então, esses são os incentivos fiscais, e aí vem a questão agora da migração. A Lei 12.618, que criou, ao criar a FUNPRESP em 2012,
ela diz que o servidor, que a FUNPRESP se aplicaria aos servidores a partir do início da vigência do regime de previdência complementar, de que trata o artigo 1º, independentemente de sua adesão ao plano de benefício. Portanto, é aquilo que eu disse para vocês, a adesão é facultativa, você entrou no serviço público a partir dessa data, você tem apenas garantido, em tese, o regime próprio de previdência. Você fez a opção, você achou que seria interessante fazer a opção, você o fez, mas você não tem obrigatoriedade nenhuma de fazê-lo. Tá? E para aqueles servidores que até a data anterior ao início da vigência do regime, de que trata o parágrafo 1º, e nele tenha permanecido sem perda do vínculo, e que exerçam a opção prevista no parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição Federal, que é o caso da migração. Você vai optar por migrar e, se quiser, optar pelo Fundo de Previdência. O prazo estabelecido na Lei 12.618 era de 24 meses a partir de 4 de fevereiro de 2013, portanto, venceu em 4 de fevereiro de 2015. Só que a Lei 13.328 reabriu esse prazo para migração. E a reabertura do prazo, como essa lei foi de 29 de julho de 2016, você teria até, ou tem, na verdade, o restante dos dias até, em tese, 28, mas não sei se 28, que é sábado, né? O pessoal poderia fazer adesão ainda. O geral, nem normal, seria 27, que é uma sexta-feira, né? Só se reabrir um sábado para poder fazer isso. E o exercício da opção, de acordo com essa lei, é irrevogável e irretratável. A União não se responsabiliza por você. Você decidiu fazer a opção? É irrevogável, irretratável, e os benefícios que você tiver vão ser aqueles estabelecidos na lei. Quais são os benefícios estabelecidos na lei? Somente de já ter entrado depois da vigência da FUNPRESP, você tem direito ao limite do regime geral de previdência social através do regime próprio de previdência. Se você migrou, a partir da migração, você tem direito a um benefício especial, né, que é o diferencial entre a sua remuneração, a média da sua remuneração no regime próprio, tá? Ou seja, o diferencial entre o regime próprio e o regime geral de previdência social. Essa diferença corrigida vai fazer uma média, da média vai aplicar um fator de conversão que leva em consideração o seu tempo de serviço público da União, Estado, Distrito Federal e municípios e o seu tempo de contribuição normal, que esse tempo de contribuição normal, ele seria, então, o denominador desse fator de conversão, 455 para homem, que é 35 anos de contribuição, vezes 13, né? Que seria, considera aí o 13º. E para mulher é 390, 30 anos de contribuição, vezes 13 contribuições mensais. Como será calculada a média? Diz que aquele diferencial entre a sua remuneração e o limite do regime geral em cada mês, tá, será 80% dos melhores salários de contribuição tomados por base de julho de 94, e esse valor é corrigido pelo IPCA. Aí, e esse fator de conversão, que nós já dissemos, é o tempo de contribuição sobre o tempo total. Assim será calculado o seu benefício especial, seja na FUNPRESP-ESE, seja na FUNPRESP-JUDE. Se você fizer a migração, aí diz o parágrafo 4º da Lei 12.618, que o fator de conversão será ajustado pelo órgão competente para a concessão de benefício quando, nos termos das respectivas leis complementares, o tempo de contribuição exigido para a concessão de aposentadoria de servidor com deficiência é aquele fator para o servidor com deficiência que é 325,
O parágrafo terceiro, não, aqui é dos professores. O parágrafo terceiro está dizendo é do tempo que será ajustado quando se tratar de condições especiais. E diz que o benefício especial ele será pago pelo órgão competente da União por ocasião da concessão da aposentadoria. Ou seja, isso é um direito líquido e certo seu agora? Sim, mas ele é um benefício proporcional diferido. Ele tem a mesma função do BPD que nós vimos lá atrás. Na verdade, você tem a fórmula de cálculo, mas esse benefício você só vai colocar a mão nele quando você for elegível a um benefício no regime próprio. No caso, por ocasião da concessão de aposentadoria, inclusive por invalidez ou morte, ou pensão por morte pelo regime próprio de previdência, de que trata o parágrafo do artigo 40. Enquanto perdurar o benefício pago por esse regime, inclusive junto com gratificação natalina. E esse benefício especial, então, ele será atualizado pelo mesmo índice aplicável aos benefícios de aposentadoria ou pensão por morte mantidos pelo RGPS. Ou seja, lá, para aqueles servidores que entraram a partir de 2004, também tem o seu benefício reajustado pelo mesmo índice do RGPS, não é isso? Aqui, no seu benefício especial, ele também será reajustado a partir do momento que ele for concedido, pelo mesmo índice que reajustar os benefícios do regime geral. No caso da migração, vejamos, se você migra para o regime próprio de previdência complementar, o que vai ocorrer com você? No regime próprio, você tem 11%, sem migração, no regime próprio, você tem uma contribuição normal que é de 11%. No regime de previdência complementar, migração sem adesão à FUNPRESP, você vai contribuir com 11% sobre o teto do regime geral de previdência, 5.645, tá? Esse valor aí era antes do reajuste. Não há, se você migra sem adesão, você não tem contribuição de inativo. Se você migra ainda sem adesão, não há capitalização. Regime de repartição simples. O que se arrecada é destinado anualmente para o pagamento das aposentadorias em curso. Isso porque, quando você migra sem adesão, qual é o benefício que você tem? Única e exclusivamente do regime próprio de previdência. Se você migra com adesão, você vai contribuir com 11% sobre o teto do RGPS para o regime próprio. A contribuição para a FUNPRESP fica limitada a 8,5% sobre a diferença entre 5.645 e a sua remuneração. Não há contribuição de inativo para a FUNPRESP. As contribuições à FUNPRESP ficam depositadas em contas individuais e são transformadas em cotas do fundo, que serão rentabilizados a partir dos resultados dos investimentos e formam a reserva individual do participante. Aqui, essa reserva individual do participante é a sua contribuição mais a contribuição do patrocinador. Imposto de renda, você vai ter regime progressivo ou regressivo, conforme nós já dissemos. Portabilidade. No regime próprio, como não há reserva, como é regime de repartição simples, não há reserva, não há, então, portabilidade. O seu benefício é vitalício. Você migra para o regime próprio, mas não faz adesão à FUNPRESP. A sua aposentadoria do regime próprio é o mesmo valor do regime geral de previdência. E essa aposentadoria do regime próprio, conforme nós já dissemos, como benefício vitalício. Ou seja, o mesmo limite do regime geral é o seu limite do regime próprio, né, que na verdade, ele é benefício vitalício. No regime de previdência complementar, com adesão à FUNPRESP, você tem o benefício complementar,
que ele pode ser portado para outros fundos de previdência complementar fechados ou abertos, bancos e seguradoras. Mas aqui, senhoras e senhores, eu não falei, isso é muito importante para a gente. Quando você faz a portabilidade, nos termos da Lei Complementar 109, portabilidade não representa resgate. Se você, numa estatal, ou se você no serviço público, se você perdeu o seu vínculo, você pode fazer portabilidade, você vai levar a totalidade dos recursos, mas você não pode resgatá-lo. Se você levar para uma entidade aberta, você só pode levá-lo para comprar, para adquirir, para contratar um plano de previdência. Se você porta para uma entidade fechada, você também não pode resgatar. Você vai chegar lá e vai se adequar ao novo regime, lá, ao novo regulamento do plano, e nesses termos, você só vai receber esse dinheiro quando você se aposentar. Então, a aposentadoria, se você migra para o regime de previdência complementar, fazendo adesão à FUNPRESP, a aposentadoria se limita, além do benefício que você formou na sua conta individual, você vai ter o limite do regime geral e o benefício complementar. Se participante ativo normal, terá benefício vitalício. Por quê? Porque se você viver além da expectativa de vida tratada no cálculo atuarial, você terá 80% do valor que você recebia quando você estava na idade prevista no regulamento do plano e até nas expectativas de vida das tábuas de mortalidade previstas pelo IBGE e pela nota técnica atuarial. Regime de previdência sem migração. Você tem proteção por morte e invalidez? Tem. Proteção de longevidade? Sim, mesmo porque nós dissemos que ele é vitalício. Na migração, sem adesão, o regime próprio pagará só o limite do regime geral. Benefício especial será convertido em pensão e aposentadoria por invalidez, corrigidos pelo mesmo índice do regime geral, e a proteção por longevidade até o teto do INSS, e o benefício especial também é vitalício. Se você migra com adesão, benefício complementar, se participante ativo normal, terá o benefício vitalício, em decorrência do benefício de sobrevida, e um benefício complementar, se você é participante ativo normal, que também será benefício, porque o alternativo não terá os mesmos benefícios do ativo normal. Muito bem, e a decisão pela migração? E agora, como é que eu fico? Onde é que eu chego? Onde eu estou para onde eu vou? O pessoal diz que os mineiros dizem assim, onde eu estou para onde vou, e eles dizem que nós falamos onde eu estou para onde eu vou. Essa é a questão, tá? Decidir ou não, ir ou ficar. Nós vivemos uma era de incertezas. Você não pode garantir nada. Mesmo que você já seja aposentável hoje, você não pode dizer que você vai ter paridade e integralidade, mesmo porque uma série de formas de remuneração indireta poderão advir. E esses valores que forem concedidos ao pessoal da ativa, não significa que ele virá para a sua aposentadoria. Tá? Mas tem uma série de SIs que nós colocamos na nossa cabeça. E se houver aumento da contribuição no RPPS? Isso nós já vivemos. Quem estava aqui, em 1994, eu entrei para fiscalização em 1993. Tá? Eu entrei na fiscalização do INSS, tá? E depois, na junção da Receita Previdenciária com a Receita Federal, a gente foi para a Receita. Eu entrei em 93, em 94, até 1993, não existia contribuição de servidor para aposentadoria. Existia lá nos fundos, nos institutos, lá no IPASE, existia uma contribuição para pensão e pecúlios. Em 1993, uma emenda constitucional disse que deveria haver contribuição do servidor para a aposentadoria. E em 1994, houve uma lei
que previa a contribuição de inativo, ou seja, não só contribuição de inativo, existia uma contribuição que dependia da remuneração que você recebesse, e essa contribuição, não existia contribuição de inativo ainda, mas a contribuição, à época, era 14%. Isto em 1994. O Supremo Tribunal Federal, sob as graças de Deus, diz que isso era confiscatório e, portanto, não deveria haver aquela contribuição. Entendeu como confiscatório. Então, isso não é de hoje. 1994 já houve uma tentativa. Agora, de novo, recentemente, a medida provisória, também houve uma tentativa. Isso pode ocorrer? Sim, pode ocorrer a qualquer momento, é lei ordinária e não temos garantia sobre isso. E se houver dificuldade de caixa do governo para pagamento dos benefícios do regime próprio? Mas em havendo uma dificuldade de caixa do governo para regime próprio, também não o haverá para o regime de previdência complementar? E se houver, e o limite do regime geral de previdência complementar vai diminuir? O limite do regime geral de previdência vai diminuir? Todas as reformas da Previdência que a gente vê que há uma tentativa do regime geral de previdência social baixar. Então, se você for para o regime de previdência complementar, o seu regime próprio pode te pagar apenas um salário mínimo ou 2 salários mínimos, se assim uma emenda constitucional definir que o limite máximo será esse. E se houver incidência de contribuição sobre o benefício especial, pode haver, é lei ordinária, não sabemos. Existe direito adquirido em relação a isso? Também não sabemos. E se a taxa de carregamento continuar? Essa taxa de carregamento é de 7%. Se a taxa de carregamento continuar, e se os rendimentos não forem os mesmos de hoje, como é que ficará o total da sua reserva acumulada? Nós vivemos momentos tanto de incerteza quanto de insegurança jurídica. E se houver reforma da Previdência, como é que eu fico? Lá, para quem está na média, vai ser 80%, hoje, 80% dos maiores salários de contribuição. E, se vier uma reforma da Previdência, poderá ser a totalidade? Tá? Sim, pode ser, mesmo porque a PEC 287 já trata assim, que seria a totalidade da sua remuneração, não os maiores, 80% dos maiores. E se diminuir o percentual de contribuição do governo? Se houver uma dificuldade de caixa no regime próprio, nós estamos falando aqui em dificuldades, em conjunturas. Se houver uma dificuldade, pode diminuir a contribuição do governo? O governo pode garantir paritariamente só até um percentual X? Né? Não vejo por que não, se trata de lei ordinária. E se for adotada a taxa de administração, ou seja, o que é taxa de carregamento? 7% hoje. De cada 100 que você coloca, aporta somente 97%, 93%, ou R$93. A taxa de administração pode baixar. Mas baixando a taxa de administração, pode instituir uma taxa de carregamento. O que é a taxa de carregamento? Desculpem, diminuindo a taxa de carregamento, pode ser instituída a taxa de administração. O que é taxa de administração? É um percentual incidente sobre a totalidade de recursos que você tem lá. Ela normalmente é anual. E se aumentar o número de assistidos para recebimento do benefício de sobrevida? Se o pessoal começar a viver demais da conta, esses recursos serão suficientes? Aquele fundo será suficiente para pagar esse benefício de sobrevida? Migrar ou não migrar? E se migrar e não aderir à FUNPRESP? Senhoras e senhores, eu não vejo, assim, como um servidor que decidiu migrar, vai migrar e não aderir à FUNPRESP. Ele vai perder a contribuição do governo. Se ele for ficar nos serviços públicos,
com certeza, tem maior possibilidade de migração aqueles que vão ficar um certo tempo no serviço público, mesmo porque vai ter uma possibilidade de capitalização. E se você não migrar, se você migrar e não aderir à FUNPRESP, você vai perder a contribuição do governo. E se faltar pouco tempo para me aposentar, se faltar pouco tempo para você se aposentar e você ainda vai migrar sem aderir à FUNPRESP, senhoras e senhores, acho que essa não será uma melhor decisão. Isso eu particularmente penso. Migrar, já podendo me aposentar, quais as consequências? Benefício especial mais limite do regime geral de previdência social. O limite geral do regime geral você não sabe quanto será no futuro. E o seu regime próprio, o seu benefício especial, você não sabe se vai ter contribuição previdenciária no futuro. E se faltar ainda muito tempo para eu me aposentar? Se faltar muito tempo para você se aposentar, você tem uma possibilidade de fazer, de ter na sua conta individualizada um montante capitalizado. Está finalizando, doutor? Únicas certezas que a gente tem para os dias atuais, no regime jurídico vigente, na legislação vigente, garantias constitucionais para a aposentadoria para quem já implementou todas as condições exigidas, direito adquirido. Capitalização requer tempo, isso todo mundo nós temos certeza. Resultados de investimento passados não é garantia de mesma rentabilidade futura. Isso é um jargão no regime de previdência complementar. Saúde financeira da entidade do plano de benefício é diretamente proporcional à eficácia da gestão e, por isso, a importância da participação ativa mesmo, dos participantes assistidos nas eleições dos seus representantes. Não há direito adquirido em relação a regime jurídico. Se migrar, a decisão é irrevogável e irretratável. Passam a valer as novas regras até que nova legislação as altere ou trate diferente. Se não migrar, continua na mesma situação atual até que nova legislação altere se você não foi elegível a nenhum plano de benefício, estabelecendo regras de transição para os que não implementaram os requisitos para elegibilidade, regras de transição. Integralidade e paridade para quem foi empossado até 12 de 2003. Média para quem foi empossado entre 1 de 2004 e 3 de 2 de 2013. O regime de previdência complementar é regra para quem foi empossado a partir desta data. Enfim, a migração é uma decisão personalíssima. Ela depende da motivação e da situação, da motivação. Você vai ter uma motivação por migrar ou não migrar. Você vai ter uma motivação por não migrar, você vai ter uma motivação por migrar e aderir ou não aderir à FUNPRESP. Então, tudo isso depende da motivação e da situação individual de cada servidor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado aos nossos palestrantes. Obrigado, doutor Leopoldo, pela condução. Eu acho importantíssimo esse momento aqui, muito rico, muito necessário, para a gente poder orientar nossos colegas servidores, né? Em especial nessa abordagem da preocupação pela visão coletiva, né? A visão solidária. Eu acompanho totalmente as preocupações aqui do nosso colega Dilson. Agradeço a ele por trazer essa luz ao debate, né? Acho que não é honesto da parte do governo, da parte da legislação atual, colocar ao servidor esta decisão de modo irretratável, irrevogável, para você apostar sua vida num ordenamento jurídico cheio de obscuridades, de incertezas, de inseguranças, ainda mais que nós estamos num momento político, econômico-político,
de também intranquilidades, inseguranças, né? Então, esse cenário é realmente de você estar vendendo essa mensagem, estar passando diariamente a mensagem de que o Estado é ineficaz, de que o Estado é ineficiente, de que os servidores públicos são privilegiados. Então, é com esses atores aí, e por trás disso tudo está o sistema financeiro querendo se apropriar do orçamento, é com esses atores que estamos num jogo onde você é convidado a pensar o seguinte: olhe, o pensamento social, o pensamento coletivo, ele não é eficaz, ele não é bom. Então, meu amigo, construa você a sua saída, não é? Tome sua decisão individual, não é? Antes que o barco afunde, vire com você, construa logo sua solução individual. Então, a reflexão trazida aqui pela mesa, agradeço muito pela riqueza do debate, ela nos faz esse desafio de nós não nos rendermos a esse discurso fácil de que nós estamos num barco sem rumo, um barco sem comando, e que precisamos cada um construir nossa solução e nos afastarmos desse barco que ele vai quebrar, não é? Eu queria reforçar aqui um estudo também na mensagem enviada para o orçamento de 2017, mensagem, portanto, enviada pelo governo federal. Ele atesta lá que o regime próprio dos servidores públicos vem caindo o seu déficit em relação ao PIB. Ou seja, esse barco não está afundando. O que nos afundará é a nossa fragmentação, a nossa perda dessa consciência coletiva e de que nós estamos dentro de um espaço político de disputa de orçamento, não é? Onde o grande mercado quer se apropriar e que vai também... estava aqui trocando ideia com os colegas, nós vamos ver que essa migração incentivada, apressada, irretratável e irrevogável para a Previdência Complementar e o FUNPRESP, ela é mais uma dimensão destas reformas previdenciárias que estão postas aí. Mas no final do ano vem mais, vem o governo Temer vai tentar novamente a PEC 287 com todas as suas atrocidades. E numa delas, prevê-se, lá num artigo bem obscuro, prevê-se que esse FUNPRESP, que nós podemos hoje estar apostando nele, daqui a pouco ele pode se tornar uma entidade privada, de natureza privada, uma entidade aberta, inclusive aberta, e de natureza privada. Porque é o que está no texto da PEC 287, em relação ao artigo 40, parágrafo 15. Então, eu quero agradecer à mesa pelo debate, pela riqueza, por ter trazido esses alertas, né? E queria até pontuar aqui com o Décio, não sei se qual é a avaliação dele, porque eu ouvi, só para ilustrar ainda mais esse debate, me parece que a Lei Complementar 109, ela de algum modo permite que o patrocinador do fundo de pensão, ele pode vir a retirar a sua contribuição, né? Retirar de patrocínio. Pois é, e a informação que eu tive é de que o poder público, inclusive o ente estatal, poderia, numa dificuldade orçamentária, ele se retirar dessa contribuição, não é? Então, nós estamos... Isso é só uma abordagem de toda essa problemática. Se hoje nós temos um Estado que tem condições de arcar com esse déficit que eu repiso aqui em relação ao regime próprio, ele está reduzindo em relação ao PIB,
Mas se você migra para um fundo de previdência complementar, o Estado estará, em outras palavras, na hora de uma dificuldade financeira, autorizado, inclusive, a retirar a sua contribuição, né, como patrocinador. Isso aí, para mim, é mais um elemento que nos reforça esse ambiente de insegurança para onde estão querendo nos jogar, não é? Boa tarde. Aqui. Meu nome é Graziele. Eu tenho 2 dúvidas principais, básicas. Tá. A primeira é com relação ao prazo para migração. Esse prazo de sábado, ele é um prazo só para migrar ou é para migrar e aderir? Eu queria saber isso. Eu posso aderir meses depois, com direito à contrapartida da União, ou eu não posso aderir depois, ou posso aderir sem a contrapartida da União? Isso eu queria... É a primeira pergunta. Pode ficar à vontade. Esse prazo é para você migrar, porque como a adesão é facultativa, você faz a qualquer momento que você quiser. Esse prazo é prazo para migração. Certo. E se eu aderir depois, eu tenho direito à contrapartida da União? 2 meses depois, 3 meses depois, 6... Sim, para refletir sobre o FUNPRESP. O simples fato de você migrar significa que você abriu mão do seu regime atual, do que a lei te permite atualmente. E você já estará com benefício especial mais o regime próprio. Se você resolver aderir, porque um plano de previdência, conforme nós já dissemos, e é interessante a gente frisar aqui, que ele é contratual e facultativo. A adesão é qualquer momento que você quiser. E a qualquer momento que você quiser, significa que haverá a paridade contributiva. Okay. Mas uma coisa que eu não posso deixar de dizer aqui também é que as entidades de previdência complementar, ou seja, os fundos de pensão, ainda que seja de serviço público, estrito sensu, elas são sempre entidades privadas. O fato de ser entidade de natureza pública não significa que ela o seja. Ela é sempre entidade privada, ela é sempre contratual, ainda que ela tenha natureza pública, única e exclusivamente por questões de concurso público dos seus servidores e questão de licitação. Certo. A segunda pergunta... Só uma observação. Graziele, né? Pois não, Graziele. Oi, Graziele. Exatamente como o doutor Décio mencionou, você tem essa possibilidade a qualquer tempo de, depois desse prazo de 28 de julho, aderir ao FUNPRESP, inclusive na condição de patrocinada, né, que é esse caso em que temos a contribuição do nosso empregador, digamos assim. Só tem que ter cuidado com a coisa. Para ter direito ao benefício especial, tem que migrar até o dia 28, salvo uma prorrogação. Porque depois, se você não migrar, você pode até aderir, por opção sua, ao sistema de redução do benefício ao teto, mas não terá direito ao benefício especial. Então, isso aí é o ponto. Tá certo? Quem se mantiver no RPPS, mas de repente muda para um estado onde já existe a previdência complementar, vocês entendem que continua a mesma coisa, ou seja, os 80%, ou, na verdade, a pessoa é obrigada a entrar nesse regime novo? Quem quer comentar? Veja, se você está no RPPS, de Estado ou município, e passar num concurso da União, o que vai acontecer? A lei diz que o servidor, aquele que for servidor do Estado, Distrito Federal ou municípios, tá, que não tiver regime próprio de previdência, terá direito ao benefício especial. Está escrito isso lá na lei, artigo 22. Tá? Se o seu Estado, se o seu, vamos dizer assim, o seu órgão de prestação de serviço não tem regime de previdência complementar, você vai levar esse tempo todo que vai ser compensado. Tá? Vai haver compensação financeira. Se o Estado ou município, ou seja, o ente federado, onde você prestar serviço, não tiver, ou seja, se ele tiver agora
regime de previdência complementar, o que você vai fazer é apenas uma migração de regime. E você vai entrar no regime novo. Você vai estar entrando no regime em que você já tenha uma previdência complementar e vai fazer migração de seus recursos para lá. A partir daí, você está... o limite do seu benefício é o limite do regime geral. Se você quiser aderir, você vai. Se você aderir, você pode fazer portabilidade de seus recursos, mas isso não é resgate, tá? E se você não quiser aderir, você pode ficar no seu regime de origem, o regime de previdência complementar. Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu sou lá do TRE. Eu queria saber o seguinte: considerando que todas as vezes que o governo investiu contra os direitos dos servidores no que diz respeito à Previdência Pública, ele sempre optou pela linha lógica de atacar as garantias constitucionais. Por qual razão, desta vez, o governo não se aproveitou do projeto da PEC 287 e colocou a previsão do benefício especial no projeto de emenda à Constituição? Esse é o primeiro questionamento. 2. Considerando que o governo assim não agiu, os senhores acreditam mesmo que há um acordo de cavalheiros entre servidor público e a raposa, o governo, no sentido de que está garantido para a gente o benefício especial? Essa é a segunda colocação. E 3. Eu cheguei um pouco tarde, eu quero saber se ficou esclarecido que na FUNPRESP-ESE já há um parecer no sentido de que o benefício especial será calculado e pago de acordo com a legislação vigente à época da solicitação da aposentadoria. Não a lei de hoje, que diz que ele é calculado de uma forma. Inicialmente é isso. Não, eu acho que o parecer da AGU não fala dessa forma, não. Ele fala que é no caso da lei atual. O parecer da AGU, ele fala isso. Mas é um parecer da AGU, né? Que tem validade... Eu não teria coragem de me pautar por uma decisão que vai impactar a minha vida pelo parecer da AGU, não. Lá o parecer diz mais sobre a natureza jurídica do benefício especial. Tá? Ele fala que é da lei atual. Porque você teria o cálculo nos termos da lei atual, mas o seu benefício você terá direito quando você for elegível, no futuro. Mas aí... um questionamento que eu fiz até com a pessoa da FUNPRESP-JUT que foi lá no TRE, que ele falou sobre segurança jurídica e blá, blá, blá. E a gente foi entrar no tema de fato, valor e norma, da questão do direito, e eu disse a ele que a gente tinha um fato, tinha um valor, mas a gente não tem uma norma. Né? O que a gente tem hoje a gente tem a previsão legal de como é que calcula, mas que pode ser modificada pelo Congresso, porque é uma lei, uma lei comum, né? E tem uma promessa do governo. Apenas isso. A gente não tem um quórum qualificado que foi lá e discutiu isso com amplitude, que realizou audiência pública com a sociedade para verificar realmente a adequação desse benefício para o servidor, que já paga há muitos anos isso daí. Então, assim, o meu questionamento diz respeito exatamente a isso, porque, pelo que eu me lembro, eu era adolescente ainda, mas teve um senhor chamado Fernando Henrique Cardoso que copiou o modelo inglês de privatização da área de telecomunicação. Só que, ao invés de ele copiar ipsis literis, o que foi que ele fez? Ele privatizou, depois criou a agência e disse assim, criem as normas. Infelizmente, assim, eu faço até um alerta para os servidores. Eu me senti um pouco seduzido pela FUNPRESP no início e tudo, mas eu acho que o governo perdeu uma ótima oportunidade de economizar esses 14%, 13,5%, né? Não, 15,5%. 13,5%, na verdade, né? Porque ele paga 22 hoje, né? A gente paga 11, ele paga 22. Eu acho que ele perdeu uma belíssima oportunidade de economizar esses 13,5%. Se ele tivesse criado uma legislação, se ele tivesse proposto emenda à Constituição, se tivesse assegurado direitos aos servidores. Mas o que me parece é que ele está querendo aproveitar os 700 bilhões que foram comentados na semana passada, que é o orçamento previdenciário de todo o serviço público, para, como você mesmo disse, quase... não tornar vinculado. Né? Pois é. Diminuir uma infeliz realidade que coloca todo mundo em risco. Eu acho assim que são 4 dias só para pensar. Eu acho que o governo tem, se ele quiser realmente, se ele estiver interessado em se apropriar do dinheiro da gente, que ele dê um prazo de mais 5 ou 10 anos e que assim a gente possa